Olá, meus queridos. Eu sou a professora Joana Lúcia, do FTM de Artes, e mais uma vez estamos reunidos para estudar sobre a arte, Como eu falei com vocês, nós estudaríamos sobre a arte negra indígena, e agora a arte negra, ela veio para o Brasil junto dos negros no período de escravidão, a arte brasileira, ela tem influência do povo negro, do povo africano, que é o negro, e do povo indígena e dos europeus. Sabendo que a arte, segundo Mário Schmidt, a arte brasileira no período colonial, ela foi etnocêntrica, tá? O que seria uma arte etnocêntrica? Ela considerava apenas arte os materiais, os objetos vindos da Europa. Os portugueses que aqui estavam consideravam obras de arte apenas as músicas, as telas, os objetos que vinham da Europa. Tudo que era do negro e do índio era considerado como porcaria, como objeto chinfrim, como algo desprezível. Eles utilizavam os cestos, as panelas de barro, a cultura, a comida. No livro Escravidão, que foi lançado em 2019, o ano passado, pelo autor daquela trilogia, do 1808, ele fala sobre isso, o que seria dos europeus se não fosse a cultura do povo negro, porque a cultura do milho, da farinha de mandioca, que a gente pensa que é dos indígenas, não é só dos indígenas, é dos indígenas e dos negros, A batata doce, o cará, o aipim, são vegetais de domínio dessas culturas, que foi introduzido, na cultura brasileira como um todo, sobretudo sobre a cultura dos portugueses que aqui viviam. E aí, Laurentino Gomes é o autor, tá? Isso, lembrei. E aí, pessoal, vale a pena mostrar que a cultura negra, ela não se limita apenas à dança e à música. Ela está também na linguagem, como camundongo, calundu, cafundó, entre outras palavras da língua portuguesa, quitumbo, quitungo era casa de farinha, camundongo é o nome que eles davam para ratos, cafuné, vem aqui que eu vou te fazer um cafuné, um carinho. Então, todas essas palavras e outras mais é da origem africana, E as palavras indígenas, então, nossa, existem muitas no nosso vocabulário, como jacaré, guaraná, uruçuquara, a nossa religião aqui perto, sussuarana, onça, todos esses nomes, geralmente com C cedilha, denotam serem nomes de origem indígena, tá? Então, os índios e os africanos colaboraram, muito na cultura africana. E até hoje, na cultura brasileira, perdão. E até hoje, essa cultura, ela sofre com preconceito, porque as pessoas, tendem a dizer que tudo que veio do negro é algo demoníaco, é algo desprezível. Mas isso não é verdade, tá? Entendam o seguinte, na época do Brasil colônia, as pessoas tinham que ter raiva do negro. O branco, ele era ensinado a, desde pequeno, odiar os negros. Eles eram considerados animais selvagens, sem cultura, assim como os índios, Era muito comum, e até hoje você ouve a expressão, eu, hein? Você parece índio? Quando fala assim com alguém, como se essa pessoa não tivesse postura, educação, boas maneiras.
né? Então, a palavra selvagem, ela era atribuída para índios e para negros. E essa cultura de tudo que vem do índio e do negro ser ruim, né, nasce desse período, esse preconceito. Né? Então, o negro, ele não é politeísta, como muitos pensam, tá? A maioria dos africanos, eles são monoteístas, eles acreditam em um só Deus, que é o Lorum para eles. Todavia, eles acreditam que desse Deus emanam forças que se formam em santidades, digamos assim, chamadas de orixás. Se fosse para fazer uma analogia, uma comparação, seria Deus para a Igreja Católica, né, como o ser supremo, e os santos católicos, né, seriam aqueles colaboradores que estão a serviço de Deus, não é assim, né? Assim também pensam os africanos, né, no candomblé e também na Umbanda, a religião de matriz africana que nós temos no Brasil. Em relação à Quimbanda, eu não vou me manifestar porque eu não sei muito sobre ela, eu não posso dizer sobre algo que eu não conheço, né? Ou que eu não estudei sobre o assunto. Mas, enfim, os deuses dos negros, né? O deus dos negros era Olorum. Dos índios, Zambi, né? Tupã. Mas, por serem negros, por serem índios, eram mal vistos como pessoas politeístas. Engraçado. Percebam que índios e negros eram mal vistos porque tinham essa crença. Os gregos são politeístas, assumidos, e nem por isso sofreram preconceito. Ao contrário, a mitologia grega ela é conhecida no mundo todo. Muitas pessoas fazem questão de ler e conhecer a mitologia grega, a crença nos deuses, né? Então, observa que, pelo ser grego, tem valor, por ser negro, não tem, isso é preconceito, né? Então, a arte africana, segundo Pong, tá? Os negros, ao contarem suas histórias, eles utilizavam instrumentos musicais, que poderia ser o corá, tambores, guitarra africana e a harpa africana, tá? Desses, espero que vocês prestem atenção nos elementos desse vídeo, né? A música de guitarra de Botswana, tá? Olha como que a negra toca, é diferente do modo como as pessoas tocam guitarra aqui, né, no Brasil. Esse vídeo está disponível no YouTube e olha que interessante o modo como ela toca. Geralmente os músicos eles pegam por baixo, né? E ela vai por cima. Olha que os dedinhos dela vai para um lado, ó, vira para um lado, vira para o outro, tá vendo? É bem interessante essa guitarra aí. E aí, pessoal, essa guitarra de domínio africano, nós não temos muito conhecimentos aqui, né, no Brasil. Mas existe um outro instrumento muito conhecido aqui no Brasil, que é o atabaque e o famoso atabaque, né, é que é a verdadeira macumba, tá? A macumba verdadeira é isso aqui. É uma árvore da qual a madeira serve para produzir o atabaque. Atabaques, tamborins, todos eles são instrumentos ditos de percussão. O que é um instrumento de percussão? É um instrumento ao qual eu estico uma película ou um couro em algum artefato, pode ser um cano, pode ser uma madeira, e eu vou bater nessa película e ao bater eu vou ter esse som, esse instrumento de percussão, então. Então, o atabaque é a verdadeira macumba, tá? Que é o nome desse tambor de percussão, vindo da árvore, né?
que dava abrigo aos macumbeiros, pessoas que tocavam esse atabaque, que louvavam os orixás. Devido ao escárnio dos caucasianos, ou seja, dos brancos, o termo macumba generalizou todo o culto afrodescendente como coisa ruim, como coisa do demônio, né? Preconceito existente até os dias atuais, que não é verdade. Não sei se vocês sabem, mas na época que existia a escravidão, muitos negros conseguiam fugir, iam para as matas se refugiar. Porém, às vezes, nas matas, eles não encontravam alimento. E o que acontecia? Os negros que ficavam na casa grande, que tinham acesso à comida, muitos deles roubavam a comida na calada da noite, conseguiam fazer esse extravio, né, da comida, e porque nem todos os negros ficavam guardados na senzala. Existiam os negros mais limpos, né? Eram aqueles negros escolhidos pelos senhores para ficar na casa grande durante a noite. Pois esses negros, eles davam um jeito de esconder a comida que tinha disponível e colocar nas encruzilhadas, né, fora da fazenda, para poder chamar, né, o irmão que estava escondido e muitas vezes com fome, ou ele pegar aquele alimento para poder ter guarnição, né, para seguir viagem para algum quilombo que pudesse abrigá-lo ou algum outro lugar que ele pudesse se esconder. Então, para chamar o seu companheiro, muitos deles tocavam este instrumento na encruza, levavam velas, tá? Para quê? Para iluminar, porque estava tudo escuro, não tinha iluminação, e também para espantar animais silvestres. Então, eles tocavam e cantavam os pontos, né, os cânticos de cultos africanos, como uma forma de chamar os seus irmãos, né? E iam embora. Geralmente, os feitores, eles tinham medo, porque eles acreditavam que os negros estavam fazendo, naquele momento, oferta para os seus orixás, para os seus santos. Então, eles não se aproximavam. Isso era mais uma forma de dar segurança àquele irmão, que pegava aquele alimento e ia embora, né? A tradição ficou e hoje as oferendas que são deixadas nas encruzilhadas, hoje elas têm uma outra denotação que não cabe aqui dizer, né? Eu só contei essa história para que vocês entendam a origem do preconceito arraigado hoje na nossa sociedade, certo? E aí, dentre as marcas da cultura negra, nós temos também a capoeira, que era dança lá na África, aqui se tornou luta e hoje voltou a ser dança, mas ela nunca deixou de ser uma luta. Estranho, né? Mas hoje ela é uma dança por quê? Porque ela é um esporte, porque ela é cantada, rememorar, uma forma de rememorar os tempos passados, mas, sobretudo, ela é uma luta. Por quê? Porque ela ensina golpes que, caso a pessoa queira, pode se tornar golpes mortais, sim, tá? E essa luta hoje ela é vista como um esporte que deixa o corpo atlético, né? Potencializa os músculos, cria resistência, cria força, mas ela tem toda uma importância de resistência. Enquanto o branco estava em punho com uma arma, obrigando o negro a trabalhar de domingo a domingo, 14, 16, 18 horas por dia, com pouca comida, com pouca roupa, eles vestiam trapos, né? Uma condição subhumana para dormir, não tinham direito a sequer uma casa, um quarto, eles viviam largados no meio das canas, na época do Brasil, né, colônia em que a cana de açúcar era o auge. Pois bem, nesta época,
a capoeira, ela tinha uma importância muito grande e ela criou esse nome, ela teve esse nome aqui no Brasil porque existiam árvores que formavam uma copa e debaixo dessa copa, os negros que sabiam a luta ensinavam para os negros pequenos, né, os negros, as crianças, para que elas aprendessem a se defender. Então, debaixo da capoeira dessas árvores é que essa luta foi ensinada e eles conseguiam, através desse espaço que eu não sei o nome, mas através dessa pernada, tirar muitas das vezes a arma em punho ou a faca e lutar, né, com as poucas forças que tinham. Então, a gente não pode jamais desmerecer isso daqui, porque isso daqui é retrato vivo, né, de um povo que outrora lutou com todas as suas forças para sobreviver. A vida útil de um escravo não passava de 20 anos, porque era muito trabalho, pouca comida, pouco descanso e muitas condições insalubres, né? Então, a capoeira hoje ela ainda é vista com olhos ruins, principalmente nas escolas. Este ano, com o curso, com o projeto Black Power e o curso de capoeira, muitos pais entraram em contato comigo e mães dizendo que tinham feito a inscrição porque o filho pediu, mas que ele não iria porque o pai ou a mãe tinha preconceito, porque isso não era coisa de gente decente. Né? Então, até hoje, ela tem a visão de que é coisa de maconheiro, que é coisa de marginal. Por quê? Porque a capoeira ela foi proibida no século XIX, né? De 1840, 1860, 1850, 1860, de ser praticada no Brasil. Ela era proibida de ser praticada porque eles não queriam que os negros aprendessem a se defender, né? E aí é que eles começam a dizer que era coisa de malandro, de marginal, e até hoje esse preconceito ficou na nossa sociedade. Quase 200 anos se passaram, mas a mente das pessoas ainda não mudou, né? Os negros, então, têm a sua participação na linguagem, né, na luta, como a capoeira, em outras danças, e também na representação dos orixás, os seus guias, né? Os seus, digamos, entidades ou santidade para eles. Aqui nessa próxima imagem, nós temos a deusa africana, tá? Yansan, pelo que eu vi no livro, tá? Embora a representação de Yansan aqui no Brasil seja bem diferente, mas os negros tinham a capacidade de forjar, né, os seus deuses em metal. E isso não é fácil, porque para você criar arte no metal, ele tem que estar líquido. E você tem que pôr esse metal líquido numa forma. E essa forma, isso é como se fosse um ovo de Páscoa, né? Quando você vai criar um ovo de Páscoa, você tem que partir ele ao meio, né? A forma do ovo, põe o chocolate, espalha direitinho, bota para secar e desforma, né? Depois você cola o ovo. Ali é a mesma coisa. Eles tinham que criar a forma, né? Ou eles tinham a opção de fazer separado e depois juntar, ou eles tinham a opção de fazer ela toda inteiriça e colocar o metal por baixo, tá? Na parte do pescoço, colocar o metal. Isso não é fácil. Quem começou a dominar essa técnica foi os gregos, né? Claro, gregos e africanos não tiveram na idade antiga, na arte antiga, contato. Foram aprendizados que esses povos tiveram em momentos distintos, tá? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que fazer essa arte no metal não é tão simples quanto na pedra-sabão ou quanto na madeira, que basta você esculpir, né? Não, isso aqui é feito com o metal líquido. Então, observe o que eu quero que vocês percebam é a simetria dos olhos, a perfeição do nariz, da boca, da expressão facial, né? É muito difícil criar a feição humana.
que dirá usando metal no estado líquido, né? Ele tem que estar em altíssimas temperaturas. Então, essa é a deusa Yansan. E é bom lembrar o seguinte: antes de vir para a África, para o Brasil, perdão, os diversos países da África, eles não tinham comunicação, muitos eram rivais e muitos deles só tinham apreço por um orixá. Então, aonde se louvava Yansan, era só Yansan. Onde se rogava a Ogum, era só Ogum, e assim por diante. Quando eles vieram todos para o Brasil, os brancos, eles tinham a tendência de comprar negros de lugares diferentes. Primeiro, eles tinham dialetos diferentes. Segundo, tinham costumes diferentes. Muitos eram inimigos, porque os brancos tinham medo de que, se eles fossem do mesmo lugar, eles tivessem ali um código entre eles, pudessem se armar contra os brancos. Então, numa senzala existiam negros de vários lugares da África. E é a partir daí que nasce o culto de nação. Por quê? Depois que a senzala era fechada para que eles pudessem dormir, era a hora que o negro se sentia em paz, talvez com um pouco de momento para si. E eles aproveitavam para fazer o culto aos seus deuses, né? Ao seu espiritual e não ao do branco, como eles eram obrigados. Isso retrata muito no filme. Eu vou passar para vocês daqui a pouquinho uma lista de filme que fala sobre isso. E ali é que eles começaram a perceber que existiam outros orixás, eles já até sabiam, mas eles passam a respeitar o momento de o negro, por exemplo, o negro Chicão fazer o seu culto para Xangô, a nega Ana para Yansan. E aí cada negro tinha então a oportunidade de louvar ao seu orixá, e com isso surge o culto de nação, que é o que? É o culto de várias partes dessa nação, né? Desses negros que vinham de diversos lugares, ter a oportunidade de saudar os seus orixás. E a partir daí, os cultos aqui no Brasil passam a ser de vários orixás ao mesmo tempo, diferente do que era na África. Né? Então, você já tem uma adaptação da cultura religiosa devido à situação em que o negro se encontrava. A próxima imagem é de um outro orixá, de uma outra região da África. Tá? Esse é, para eles, né, o orixá Xangô. A estátua representa o filho de Xangô, pois o símbolo desse orixá é a machadinha. A machadinha de Xangô. Xangô é o orixá da justiça. Para eles, é um orixá que faz justiça sem olhar a quem, né? Dá a cada um segundo o seu merecimento. E os filhos desse orixá, eles não são, digamos assim, privilegiados. Se eles tiverem errado, eles vão receber o que lhe cabe por direito. É a lei de ação e reação. Eu não tenho direito de fazer mal ao meu semelhante, mas se eu fizer, eu tenho livre-arbítrio de fazer, mas eu tenho o dever de responder por isso na lei do cosmo, na lei universal, né? A lei divina para eles é implacável. Se eu faço mal, logo recebo mal. E é o que muitos outros dizem, né? Como outras religiões também pensam assim. E essa machadinha, ela corta para os dois lados, justamente por isso. Se um filho de Xangô fez mal a alguém, a machadinha vai cortar para o lado do filho do Xangô. Se alguém fez mal para esse filho de Xangô, o outro lado da machadinha vai cortar também, né, a maldade de quem fez. Ou seja, é uma faca que as pessoas chamam no Brasil de dois gumes, né? Corta para os dois lados. Então, é a justiça perfeita na visão deles, porque é um juiz que não dá direitos e nem prioridades, nem privilégios para ninguém, né? Ele faz a justiça como tem que ser feito. Um professor, ele vai à história, à arte e ao tempo atual, né? Hoje,
o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, pediu para sair do cargo. Por quê? Porque o presidente queria ter acesso aos relatórios da Polícia Federal. Isso não é permitido, isso é um ato ilícito, isso não pode acontecer, isso é um ato político, e ele se negou a fazer isso. E ele, né, sabendo que poderia ser demitido por se negar a fazer isso, ele mesmo pediu demissão. Então perceba que ele agiu de acordo com os princípios e a ética que ele tem. E isso é muito importante, mas nem todos os juízes, advogados, né, e pessoas da justiça fazem isso. Então isso mostra que a justiça, ela é o senso de justiça, ela é inerente ao ser humano em diversas culturas, inclusive aqui no Brasil, né? Um outro elemento da cultura africana é a máscara. A máscara, ela era utilizada em cultos africanos, tá? Quando você vai pesquisar sobre o uso da máscara, existe várias explicações. Uma delas é para que aqui no Brasil não se reconhecessem os adeptos das religiões de matrizes africanas devido ao preconceito que foi instaurado desde o Brasil colônia, tá? Lá na África, a máscara representa a carranca. E o que é uma carranca? É essa representação. Essa aqui tá até bonitinha, quando comparada às outras que são mais feias. As carrancas são máscaras ou estátuas que lembram fisionomia de demônios, né? De seres monstruosos. Não no sentido de pactuar-se com o demônio para fazer maldição, muito pelo contrário. O negro utilizava essas máscaras monstruosas que amedrontavam as pessoas para espantar espíritos ruins, porque eles pensavam assim: ora, se eu tenho medo dessa imagem, os espíritos ruins também terão. Então eu vou colocar uma carranca dessa na porta da minha casa para espantar todos e qualquer espíritos ruins. E veja que isso é uma parte da cultura africana. Lá no México, do outro lado, né, do globo terrestre, mexicanos também têm essa percepção, também têm essa crença. É muito comum nas casas mexicanas você encontrar carrancas na frente das casas e nos quintais, com essa mesma finalidade de espantar espíritos ruins. Eu me lembro que quando eu era adolescente, passou a casa da Thalia, no México, né? Aquela cantora que fez várias novelas no SBT. E eles falaram sobre isso, sobre a crença nas carrancas. Tem uma reportagem bem antiga do SBT sobre isso. Olha que interessante. Uma mesma crença de uma cultura pode servir de uma outra cultura, né? Isso é arte, professora? Sim, é arte religiosa, tá? Então, as carrancas, quanto mais medo elas empunhavam, mais útil elas eram. Outras tribos já utilizavam as carrancas não com imagens feias, mas com imagens que representavam os seus orixás. E durante os cultos, eles se vestiam de seus orixás. Então, de tribo para tribo, as máscaras têm uma conotação diferente, tá? Mas elas eram utilizadas e são até hoje em algumas tribos africanas, tá? A cultura iorubá. Então, aqui no Brasil, o que nós mais temos, né, representando a cultura é a cultura iorubá, a cultura negra. Mas não pensem vocês que a cultura iorubá é a única. O livro de Laurentino Gomes, de 2019, ele traz um mapa da África, e eu não tenho o livro aqui porque ficou na Facele, tá? Mas ele traz um mapa bem legal de você entender a África. A África ela era dividida em duas partes. A África do Norte ela era muçulmana. As pessoas tinham a pele mais clara. E a África do Sul, ela era, né, de matriz africana com o candomblé, com a quimbanda,
com a religião, se bem que a palavra candomblé, ela é brasileira, mas existiam cultos de nação africana lá, muito parecidos com aqui, dos que se desenvolveram aqui no Brasil. Então, os muçulmanos, eles tinham um costume diferente, os negros muçulmanos tinham um costume diferente dos negros do sul da África do Sul, tá? Então, a cultura iorubá é dessa parte mais baixa da África, faz parte da África do Sul. Os muçulmanos, por exemplo, eles tinham o costume de usar os turbantes. Então, aquelas negras, né, com aqueles turbantes lindos que eu sou doida para aprender a fazer e não sei ainda, é dessa parte da África, né? Que foi há muitos anos, séculos atrás, eles foram, não digo dominados, mas eles foram, né, colonizados, digamos assim, pelos muçulmanos, se tornaram adeptos do Islã e foram eles que, pela tez mais clara, né, se acharam no direito de escravizar o negro da África do Sul. Então, quando fala assim, mas o negro escravizou o próprio negro. Sim, esses negros que tinham essa ideologia muçulmana são os primeiros que começam a fazer essa falta de amor com os seus irmãos. Mas não pensem vocês que isso só aconteceu na cultura negra. Muitas outras culturas, inclusive pessoas de etnia de cor branca, né? Na Europa isso era muito comum, de um povo escravizar o outro quando perdiam a guerra. Mas, enfim, a cultura iorubana ou a cultura iorubá é a que a gente tem mais reflexo aqui no nosso país, tá? Na linguagem, na religião, tá? Na produção de cerâmica, de tecelagem, na confecção de máscaras, esculturas em madeira e metais como o bronze e o latão, tá? E a maior parte das obras de arte são confeccionadas para os cultos religiosos de nação, como eu já expliquei para vocês, tá? Vamos voltar um pouco, falando um pouco mais sobre a cultura africana, agora no Brasil, na nossa próxima videoaula, tá? Fiquem com Deus. Um grande beijo.